O segundo livro de Samuel. Introdução. Autoria. Nas primeiras edições do Tanakh, a Bíblia Hebraica, os livros de 1º e 2º Samuel formavam um único sefer, rolo, livro. Portanto, as informações já oferecidas na introdução a 1º Samuel valem igualmente para a questão da autoria de 2º Samuel. Propósitos. A segunda parte do livro, que tem como título o nome do profeta Samuel, tradicionalmente conhecido como 2º Samuel, descreve Davi como o representante genuíno, ainda que imperfeito, do rei teocrático ideal. Davi foi inicialmente aclamado em Hebrom pela tribo de Judá, capítulos 1 ao 4, e mais tarde aceito pelas demais tribos após o assassinato de Isbosete, um dos filhos sobreviventes de Saul, capítulo 5, versículos 1 ao 5. A liderança de Davi foi fundamental e absolutamente eficiente. Tomou Jerusalém dos jebuseus e a transformou em sua capital real, onde fixou residência, capítulo 5, versículos 6 ao 14. Não demorou em providenciar a retirada da arca sagrada da casa de Abinadab e a transportou para Jerusalém, reconhecendo assim, publicamente, a soberania e o governo de Javé, o Senhor, sobre sua própria pessoa, trono e nação. Capítulo 6. E Salmos, capítulo 132, versículos 3 ao 5. No reinado de Davi, Javé fez a nação conhecer o progresso e a segurança da sua presença. Além disso, esteve à frente das batalhas, vencendo os inimigos de Israel, de acordo com as suas promessas. Gênesis capítulo 15, versículo 18. O Senhor ainda levou Davi a ampliar as fronteiras de Israel, do Egito até o grande rio Eufrates. Capítulo 8. Davi deseja erguer um templo para Javé, uma espécie de casa real, onde repousaria de forma sagrada o trono divino, simbolizado pela Arca da Aliança, e ao mesmo tempo seria um local especial e dedicado ao culto a Deus. Entretanto, o profeta Natã aconselhou Davi a não construir uma casa, templo para o Senhor. Pelo contrário, seria o próprio Javé quem construiria uma casa, descendência para Davi. O capítulo 7 proclama a promessa do Senhor de que essa dinastia davídica duraria para sempre. Esse capítulo de vital importância aborda também do estabelecimento da aliança davídica, Salmos capítulo 89, versículos 34 ao 37, pacto que promete a vitória definitiva sobre o maligno por meio da descendência de Eva, humanidade em hebraico, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Promessa esta que estivera centrada em Sem e nos seus descendentes, Gênesis capítulo 9, versículos 26 e 27, e depois em Abraão e nos descendentes deste, Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3, capítulo 13, versículo 16 e capítulo 15, versículo 5. Agora se concentra particularmente sobre a família real de Davi. Mais tarde, os profetas de Javé deixarão claro que um descendente especial da linhagem davídica sentará em seu trono e desempenhará, com perfeição, o papel teocrático sinalizado por Davi. Capítulo 23, versículos 5 e 6, capítulo 30, versículos 8 e 9, capítulo 33, versículos 14 ao 16, Ezequiel, capítulo 34, versículos 23 e 24, e capítulo 37, versículos 24 e 25, capacitando esse povo, sob sua liderança, a conquistar a vitória prometida em definitivo. Romanos capítulo 16, versículo 20. 1º Samuel termina com a morte do primeiro rei de Israel, Saul. 2º Samuel, portanto, registra a história do reinado de Davi, incluindo seu estabelecimento dos centros políticos e religioso da nação em Jerusalém, o início da dinastia davídica, as grandes vitórias militares de Davi, seus vergonhosos pecados e seu erro ao recensear o povo sem a permissão do Senhor.
O segundo livro de Samuel registra a importante aliança feita por Deus com Davi e seus descendentes, aliança que ainda está se desenrolando na história, mas que chegará à sua magnífica conclusão. Capítulo 7, versículos 4 ao 14. O livro termina com as palavras do próprio Davi em honra e adoração a Javé, o Senhor, que o livrara de todos os seus inimigos. Capítulo 22, versículos 31 ao 51, e com palavras de expectativa pela promessa de Deus de que virá um rei da casa de Davi que governa o povo com justiça. Capítulo 23, versículos 3 ao 5. Esses poemas e cânticos ecoam muitos dos temas do cântico de Ana, 1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 ao 10, e juntamente permitem a grande e profunda interpretação bíblica da narrativa básica da obra. Data da primeira publicação. A exemplo de 1 Samuel, essa parte, ou segundo livro, também tem a sua data de publicação considerada depois do ano 930 a.C. Esboço geral de 2 Samuel. Primeiro, a coroação de Davi sobre o reino de Israel. Capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 6. A morte de Saul e a aclamação de Davi. Capítulo 1, versículos 1 ao 27. B. A extensão do reino sobre Judá. Capítulo 2, versículos 1 ao 7. C. A luta para incluir as demais tribos no reino. Capítulo 2, versículo 8 ao capítulo 4, versículo 12. D. A entronização de Davi sobre as 12 tribos. Capítulo 5, versículos 1 ao 6. Segundo, a consolidação do reino por Davi. Capítulo 5, versículo 7 ao capítulo 6, versículo 23. A. O governo central é firmado em Jerusalém. Capítulo 5, versículos 7 ao 25. B. A Arca da Aliança é trazida para Jerusalém. Capítulo 6, versículos 1 ao 23. Terceiro, o pacto de Javé com Davi quanto ao reino. Capítulo 7, versículos 1 ao 29. Quarto, as conquistas de Davi em prol do reino. Capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 10, versículo 19. A. Davi derrota Filístia, Moabe, Zobá, Síria e Edom. Capítulo 8, versículos 1 ao 18. B. Davi expressa sua bondade a Mefibosete. Capítulo 9, versículos 1 ao 13. C. Davi derrota Amon. Capítulo 10, versículos 1 ao 19. Quinto, os graves pecados de Davi dentro do reino. Capítulo 11, versículos 1 ao 27. A. O adultério com Bat-sheva. Capítulo 11, versículos 1 ao 13. B. O assassinato de Urias, seu soldado e amigo. Capítulo 11, versículos 14 ao 27. Sexto, os conflitos de Davi no reino. Capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 20, versículo 26. A. A morte do filho com Bat-sheva e sua renovação. Capítulo 12, versículos 1 ao 31. B. O incesto de Amnon. Capítulo 13, versículos 1 ao 39. C. A rebelião vingativa de Absalão. Capítulo 14, versículo 1 ao capítulo 18, versículo 33. D. Grande desordem em todo o reino. Capítulo 19, versículos 1 ao 39. E. Acontece uma revolução no reino. Capítulo 19, versículo 40 ao capítulo 20, versículo 26. Sétimo, o estabelecimento final do reino de Davi. Capítulo 21, versículo 1 ao capítulo 24, versículo 25. A. A fome. Capítulo 21, versículos 1 ao 14. B. As proezas. Capítulo 21, versículos 15 ao 22. C. O grande cântico de Davi. Capítulo 22, versículos 1 ao 51. D. As últimas palavras do rei Davi. Capítulo 23, versículos 1 ao 7. E. Os atos dos homens notáveis do reino de Davi. Capítulo 23, versículos 8 ao 39.
F. O recenseamento e a praga. Capítulo 24, versículos 1 ao 25.